lá nesse bloco você vai conferir as principais dúvidas sobre esse tema que é muito sério e delicado, tráfico humano. E quem são as principais vítimas do tráfico humano? Quando se fala em tráfico de pessoas, nós temos várias modalidades. Quando se fala em tráfico de pessoas na vertente de exploração sexual, realmente as mulheres elas ultrapassam a porcentagem de 70%. Quando nós viramos para a vertente de adoção, aí nós temos a questão etária. Então, o que é mais importante nessa questão da adoção? Geralmente são escolhidas as crianças para esse tipo de adoção. Então, não raro, muitas das vezes, nós temos uma documentação irregular que se desfria para que essa criança ultrapasse estados, quando a gente fala do tráfico interno de pessoas, e também quando tem a barreira internacional para o tráfico externo de pessoas. Quando nós falamos da vertente de escravidão, aí nós vemos lá a situação do homem numa preponderância nesses números. Por quê? Porque eles são recrutados para fazendas, para obras, para grandes empresas também. Como se diz, o tráfico de pessoas num gênero, a gente pode falar que é toda a conduta de recrutamento, de escolha de pessoas sob coação ou sob algum tipo de estelionato, digamos um engodo, que possa enganá-la para que ela vá para uma situação, né, que seria lícita, mas quando na verdade ela não é. Ou seja, nós temos casos no Brasil, principalmente no nosso centro-oeste, de homens que vão para fazendas sob a promessa de receber uma quantia, né, de salário por mês, e lá não, eles não têm nem direito de sair dessas fazendas, nem fazer contato com família. Então, dependendo da vertente que se fale, da exploração, né, do ser humano, nós vamos ter a porcentagem específica. E no grande grupo, se nós formos analisar historicamente, o tráfico de mulheres ele é maior, sim, no que tange justamente até no tráfico externo, né? Se formos analisar os números junto à Polícia Federal, junto à história mesmo do que conta para todos nós vamos perceber que a objetificação da mulher, de transformá-la realmente num objeto sexual, ela ultrapassa a história, vem ao longo dos anos e vai tomando formatos diferenciados. Então nós temos aquela menina que é cooptada, ciente que vai passar por uma situação dessa, e no país em que ela é levada, ela fica realmente trancafiada em situação de cárcere, como já foi demonstrado até em ficções, filmes e outras situações. E também tem essa situação da mulher que pretende uma vida melhor para sua família e é enganada. Doutora, quem são os aliciadores e quem faz a captação dessas pessoas em situação de tráfico? É interessante mencionar que a apuração do tráfico de pessoas pela legislação brasileira é pela Polícia Federal. No entanto, a Polícia Civil também tem digamos assim, um mote de investigação muito importante, que é do tráfico aqui dentro do Brasil. E aí você tem que, digamos, analisar esses dados a fundo, mas dentro da Polícia Civil você pode observar que dentro das investigações sempre há um ponto de coincidência entre essas pessoas que coaptam um interesse ou econômico ou algum interesse sobre a pessoa em uma atividade econômica. Então nós temos sempre, porque não digamos assim, absurdo você falar, como eu já citei do caso das fazendas, mas também do caso da exploração sexual, a utilização dentro de um mercado de exploração sexual em que há um revestimento de licitude, se dizendo que é uma casa de massagem, mas quando você vai verificar aquela denúncia, você verifica que existem pessoas que na verdade estão ali pagando um pedágio para estar ali, se submetendo para situações, e como eu falei, que muitas das vezes elas nem acreditam que aquilo seja uma forma de violência. Mas a partir do momento que você não tem o poder sobre o seu próprio corpo, o poder na sua liberdade de ir e vir, já começa uma grande violação de direitos humanos. Então, quando você fala de quem são essas pessoas, nós temos empregadores
empregadores ilícitos, né? Porque nós temos também os empregadores lícitos que formam uma outra vertente da exploração do ser humano na vertente da escravidão urbana, que é justamente o trabalho escravo. Não muito raro, grandes lojas de departamentos, elas terceirizam sua mão de obra e quando se vai observar, essa pessoa que está fazendo aquela blusa ou aquele blazer, na verdade, ela está numa situação também degradante, que nem salário receba, não existem não existem recolhimentos de seus direitos trabalhistas, então também é uma vertente. Então, se nós formos classificar quem são essas pessoas, a peculiaridade interna é essa. E, obviamente, nós não podemos esquecer que existem os recrutadores que também ficam no país de origem, aí falando do tráfico de pessoas internacional. Então, esses chamados de coiotes, eles fazem esse transporte, né, da pessoa e aí não tem nenhum tipo de responsabilidade com o ser humano. Há um caso mais recente nos Estados Unidos em que um caminhão foi encontrado em uma cidade americana com várias pessoas mortas e outras que tentavam entrar nos Estados Unidos para tentar uma nova moradia, parece que saíam do México e entrar nos Estados Unidos. Então são exemplos de coiotes que atuam de forma externa para fazer essa movimentação. E aí quando você vê a estrutura, você precisa de motoristas, ou seja, é uma organização complexa. E é isso que faz com que o tráfico humano fique entre se não é a maior, ela está entre as 3 maiores, digamos assim, categorizações de tráfico no mundo. Só perde mesmo o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Então, assim, é uma coisa que aparentemente é velada, mas que ela faz parte do cotidiano das pessoas, sim. Então, há necessidade de se destacar, de se conscientizar e também, óbvio, promover o caminho de denúncia nos canais competentes. E no próximo bloco voltamos contando mais detalhes sobre esse tema muito delicado que é o tráfico humano. Não saia daí, voltamos já.